Apesar da Mulher Invisível ter começado sua história ficando apenas e literalmente invisível, com o tempo descobriu que também podia criar campos de força, e isso fez dela uma das mulheres mais poderosas das HQs, tanto que hoje em dia pode proteger cidades, planetas e até impedir que a luz do Sol chegue à Terra. Mas algumas versões no cinema tiveram um poder bem reduzido e por isso algumas pessoas pensam que é forçado quando a Sue enfrenta oponentes poderosos, sendo que na verdade sempre tem um contexto, quase sempre trabalho de equipe, um plano ou a criatividade que é um ponto forte da heroína. Então não é nada fora do comum que ela lute contra gigantes de gelo, feiticeiros e divindades. Por isso que para hoje separei momentos bem interessantes dela enfrentando deuses, entidades, inimigos, gigantes e muito mais. Dormammu, mesmo que o Mago Supremo tenha grande experiência e muito poder em mãos, é bem comum que as sagas relacionadas a outros seres mágicos ameaçando a dimensão principal também conte com vários heróis participando, e foi isso que aconteceu na recente O Mundo nas Mãos do Destino. Tanto que chegando no ápice da luta, podemos ver o Vitor enfrentando Dormammu e claro, a Mulher Invisível aparecendo do nada com um punho gigante para acertar o vilão em cheio, força suficiente para quebrar a mandíbula dele, deixar desnorteado e aumentar as chances do Destino resolver esse problema. Mephisto. Em uma HQ bem antiga chamada Mephisto vs Heróis da Marvel, podemos ver o maior mentiroso do universo causando e até chamando a atenção de outros deuses. Tudo porque queria mais poder e também conseguir a alma de heróis como o Thor e o Surfista Prateado. Chegando ao ponto do Tribunal Vivo aparecer, porque o equilíbrio do multiverso seria ameaçado. Tudo isso começou porque o Mephisto se sentiu humilhado depois de ser derrotado pelo Franklin. Então começou a mexer com a mente da família dele e em certo momento fingir que tinha posse da alma do Senhor Fantástico. Foi aí que a Mulher Invisível atacou o vilão, perguntando como ele tinha coragem de tratar sua família dessa forma e ainda rir da cara dela. Mesmo que o vilão seja extremamente poderoso, fez ela parar por meio de um acordo, que seria trocar a alma dos outros pela dela, o que no fim das contas era outra mentira, já que não tinha direito na alma de ninguém, ninguém tinha feito nenhum contrato com ele. Giganto. O quarteto tem vilões clássicos e um deles que aparece de vez em quando é o Homem Toupeira, que inclusive tem alguns ajudantes como o Giganto, que é conhecido por ser um monstro enorme que gosta de atacar usinas nucleares. E por falar nele, até então tem um nível de força desconhecido, sendo que sabemos que é oponente para equipes inteiras, mas a Mulher Invisível ficou cada vez mais habilidosa e consegue lidar com ele, como mostrado brevemente no capítulo 35 do Quarteto Fantástico de 2018. Godzilla. Em Godzilla vs Quarteto Fantástico, podemos ver a criatura atacando Nova York e os heróis se aproximando para impedir. Naquele momento, seguiram um trabalho de equipe como de costume, com direito ao Reed criando um punho gigante, mas quando ele respondeu usando uma rajada de energia, ficou bem claro que se a Mulher Invisível não usasse um campo de força poderoso, não teriam sobrevivido. Seguindo em frente, a ideia foi aproveitar que o Godzilla seguiu em direção ao edifício Baxter para usar uma grande descarga de energia para derrubar a criatura. A surpresa mesmo foi ver o Rei Ghidorah surgindo do nada como arauto de Galactus, ou seja, o Surfista Prateado teve que aparecer dando o poder dele para o Godzilla, que era o único com chance de vencer o Ghidorah. Tocha Humana tentou ajudar com as rajadas de fogo, e o interessante é que para distrair o inimigo, a Mulher Invisível usou seu poder de dobra de luz alterando a escala aparente do coisa, dessa forma fazendo semelhante a um holograma gigante, o que distraiu o Ghidorah para o Godzilla realizar um ataque com seu poder natural e o cósmico, suficiente para derrotar deuses. Anubis. Quando Wakanda começou a sofrer vários ataques, o Pantera Negra sentiu que tinha que falar pessoalmente com a deusa Pantera Bast sobre ele voltar ao trono,
e para essa viagem convidou o Quarteto Fantástico. Enquanto Reed seguiu com T'Challa, Su, Ororo e Shuri enfrentaram o próprio Anubis e seu exército, ganhando tempo até essa conversa terminar. Aí sim podemos ver a deusa Pantera chegando para dar um fim na luta, que parecia cada vez mais intensa. O interessante foi ver que mesmo com Anubis se regenerando, a Mulher Invisível conseguia dar muito dano e proteger as outras heroínas com os campos de força. Mago Supremo. Na mais recente HQ do Quarteto Fantástico, podemos ver o Imperador Destino lutando contra a equipe de heróis, que não estava nada satisfeita com as ações do vilão, que inclusive ficava se chamando de Imperador. Junto dele também tinha um exército de robôs, sendo facilmente derrotados pelo Tocha Humana, pelo Senhor Fantástico e também pelo Coisa. Enquanto a Mulher Invisível usava os campos de força para fazer uma armadura e atacar o feiticeiro até quebrar o campo de força dele, arremessando o vilão com tudo contra a parede. O negócio é que o Destino sabe enganar os oponentes e esperou que abaixassem a guarda, enviando cada um para um ponto diferente da história. Gigantes de Gelo. A Guerra dos Reinos foi uma saga onde vários vilões poderosos se juntaram para dominar tudo, entre eles o Malekith, que foi uma das maiores mentes por trás desses planos. Outra que não ficou de fora foi a Encantor, que quase nunca perde a oportunidade de usar magia para manipulação. E como uma das maiores equipes de heróis, o Quarteto Fantástico não ia deixar de aparecer em vários momentos, principalmente lutando contra os Gigantes de Gelo, com a Mulher Invisível ajudando a derrotar esses vilões. Homem Gigante. A Guerra Civil é uma das sagas mais icônicas da Marvel, e ali podemos ver muitos heróis concordando em registrar suas identidades, mas também vimos o outro lado que não gostou nada disso, o que consequentemente resultou em muita luta, que dificilmente aconteceria, porque estamos falando de heróis que não tinham outro motivo para se enfrentar. Inclusive, em certos momentos aconteceram lutas rápidas em cenas de fundo, mostrando o Homem-Aranha enfrentando o Falcão e a Mulher Invisível atacando o Golias, também conhecido como o Homem Gigante, ao mesmo tempo que se defendia do Cable, que é um dos personagens mais habilidosos do núcleo dos X-Men. Celestiais. Com o tempo, o Senhor Fantástico começou a se destacar muito, e isso chegou a um outro nível quando entrou em um conselho com várias versões alternativas, que vivem em outras realidades. Como é muito inteligente e trabalha pelo bem, esse homem passou a salvar universos, mas de alguma forma não agradou os Celestiais, que gostam de trabalhar no equilíbrio e desenvolvimento. Então a coisa escalou até que as entidades fossem atrás do quarteto, que tentou se defender com uma arma muito poderosa, mas que precisava de tanta energia que corria o risco de destruir o planeta. A Mulher Invisível teve que segurar as rajadas de energia cósmica lançadas contra a família dela e atacar as entidades de volta, tentando ganhar tempo para o Franklin e a Valéria do futuro chegarem para ajudar. Aí sim derrotar as entidades, que passaram a representar um perigo tão grande que até pensaram que esse seria o fim do mundo. E para terminar temos os Vingadores. Em Quarteto Fantástico de 2014, podemos ver que uma horda de criaturas escapou do universo compacto do Franklin, consequentemente invadindo a cidade. Vários heróis se juntaram para resolver a situação, mas a SHIELD começou uma investigação e ainda levou os filhos da Mulher Invisível. Para piorar, os Vingadores sendo convocados para impedir a família de entrar no edifício Baxter. A Yasu não se segurou e atacou com uma onda de choque, enquanto alguns pediam para parar porque entendiam pelo que estava passando. Outros se prepararam para lutar, tanto que a heroína usou um campo de força ao redor do Mjolnir, fazendo Thor voar descontroladamente. Prendeu o Luke Cage em um cubo, enviou de volta as flechas do Gavião Arqueiro, acertou o Hulk e até a Mulher-Aranha. Só parou quando o Tocha Humana original se aproximou dizendo que sabia onde os filhos dela estavam e que ia se certificar de que estariam seguros até que essa história se resolvesse.